Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014, que ao meu lado o Dr. Joaquim Guimarães Neto, cirurgião bariátrico. Dr. Joaquim, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, prazer estar aqui no seu programa. Eu digo prazer em recebê-lo porque já tive a oportunidade de entrevistá-lo no rádio, temos uma grande amizade. O Dr. Joaquim é um excelente profissional da medicina e sempre bem assessorado com a Gabi Nebote, né? Então já está tudo em casa, né, Gabi? Doutor Joaquim, vamos falar de algo importante, porque a gente fala da cirurgia bariátrica. O que a população entende, o telespectador? É redução de estômago porque eu estou obeso e isso prejudica a minha saúde. É só isso ou é muito mais do que isso? Ah, não, é muito mais do que isso, né? A cirurgia bariátrica é sempre o último recurso para fazer o paciente perder peso. Infelizmente, é o método mais eficaz, mas a gente sempre tem que considerar o último recurso, por ser um método invasivo, com seus riscos, né? Só que a obesidade é uma doença, e uma doença grave. Então, a maneira mais eficaz hoje em dia de se combatê-la é através da cirurgia. Só que a gente tem que ter critérios para fazer essa indicação da cirurgia. Sim. Agora, só voltando um pouquinho para que o telespectador possa participar no 3041-6777 e fazer perguntas, nós tivemos, eu vou chutar, depois do Plano Real, em 94, nós tivemos aí um ganho financeiro do trabalhador brasileiro. E o que aconteceu? Ele passou a gastar mais e a comer mais, mas o comer mais não significa que ele esteja com mais saúde. Ele acaba comendo muitos condimentos, muitas frituras, e isso acaba fazendo com que a população brasileira acabe sendo uma população de obesos. A mesma preocupação que os Estados Unidos estão tendo e o próprio Chile, por exemplo. O senhor acredita que faltam políticas públicas no nosso país até para dar a informação correta e tentar diminuir o número de obesos no Brasil? Você está super correto na sua abordagem. A obesidade, ela aumenta proporcionalmente ao poder aquisitivo da população. Então, países onde se tem um poder aquisitivo maior, geralmente se tem maior número de obesos. Infelizmente, no Brasil, não existe nenhuma política voltada diretamente para a obesidade de uma maneira muito eficaz, né? Como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, o estado de Nova York, por exemplo, existe uma política já há anos de um real combate à obesidade. E eles estão começando a colher frutos agora. Porque o grande problema do combate à obesidade é que você não vê o resultado muito de imediato, né? É um resultado a longo prazo. Então, por exemplo, hoje em dia, se sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, que as grandes porções que são servidas são, logicamente, um causador direto da obesidade naquele país, né? Ou seja, o excesso de comida, os fast foods, as comidas gordurosas. Mas assim, existem alguns dados interessantes, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou-se à conclusão que, por exemplo, a dose, a média de um copo de refrigerante, por exemplo, aumentou em 457% nos últimos anos. Ou seja, o que era vendido aumentou. Isso, exatamente. Seja, por consequência, aumenta o consumo. Lógico, e aí aumenta a quantidade de calorias. A gente fala calorias densas, né? São aquelas calorias em pequena quantidade, mas com grande valor calórico e com baixo valor nutritivo. Então, com isso, lógico que a população acabou ganhando peso também, né? Então, o que o governo dos Estados Unidos, mais na área de Nova York, tem feito, por exemplo, é sobretaxar as grandes porções. Então, até uma certa proporção, não existe nenhuma taxação. A partir daquele tamanho, daquele valor calórico, é taxado um valor acima de imposto para inibir, inibir, por exemplo, o consumo. Isso é uma das táticas utilizadas, mas como existem outras. Agora, doutor Joaquim, o que muitas pessoas também se preocupam, e eu tenho ouvido isso muito, poxa, mas eu faço uma dieta, eu caminho, mas eu não consigo emagrecer. Será que algum outro fator ligado à saúde não esteja funcionando corretamente?
como, por exemplo, as pessoas que possam ter problema de tireoide? Não, lógico que isso existe, né? Isso é muito comum, né? A queixa do paciente fala, doutor, eu não como muito, eu até pratico algum esporte, mas mesmo assim eu acabo ganhando peso, né? Na verdade, todo mundo que está ganhando peso de uma forma ou de outra está tendo algum erro na maneira de se alimentar ou na maneira de gasto calórico. O fato de não dormir direito também isso implica? Implica, lógico. Mas a maioria das vezes o que a gente percebe são erros clássicos. Por exemplo, a pessoa ela quer emagrecer, a primeira coisa que ela faz é deixar de comer. Então ela pula as refeições. Isso, na verdade, é uma maneira que ela está fazendo para ganhar peso e não para emagrecer. Quando ela pula as refeições, por exemplo... Não vou jantar, não vou comer nada à noite. E o que acontece? A pessoa começa a ter a compulsão alimentar, porque ela fica com fome. E é quando ela vai na geladeira, por exemplo, e consome uma quantidade e uma qualidade diferente da habitual dela. E aí acaba ganhando peso. Então, uma das maneiras que a gente tem para perder peso é fracionar a dieta, fracionar a alimentação, comer várias vezes ao dia, se antecipar à fome. A fome é um instinto de sobrevivência. O leão, quando está na selva com fome, ele come o animal mesmo que seja fora da cadeia alimentar dele. Porque é uma maneira dele sobreviver na selva. E o mesmo acontece com a gente. Então, uma das maneiras da gente perder peso, por exemplo, é se antecipar à fome. Então, comer pequenas porções a cada 3 horas, por exemplo. E essas pequenas porções, de preferência, frutas, bolachas... Então, quando a gente não está com fome, a gente consegue selecionar o que a gente come. Água, por exemplo, ela pode saciar ou não? A água é muito bom. É um outro hábito, doutor, que eu tenho visto muito. Várias pessoas, inclusive homens e mulheres, com garrafinhas de água, não importa o local. Às vezes é advogado, às vezes é um esportista, sempre com água na mão. Isso é excelente, né? Porque a água, além de não ser calórica, ela ajuda o nosso metabolismo, né? Então a hidratação é importante para a gente conseguir metabolizar os alimentos, e fazer as nossas atividades diárias, né? Então, a água realmente é uma peça importante da nossa dieta. Doutor Joaquim, tem mais perguntas, ou melhor, tem perguntas chegando, mas só para terminar esse assunto, nós estamos num período de calor, verão, e a preocupação também recai sobre as pessoas da terceira idade, os nossos amigos da terceira idade, que muitos deles, até a cidade de Santos, que tem a característica de ter um grande número de idosos, vivem sozinhos. E a minha preocupação é com relação a esse calor, a falta do consumo de água dessas pessoas idosas. Que informação, que orientação o senhor daria para as pessoas idosas nessa época do ano? A maior causa de internação de pacientes idosos nessa época do ano, e até de óbito, desidratação? É por desidratação. Então, partindo disso, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O paciente idoso, os extremos da idade, né? Os muito jovens ou os muito idosos, eles acabam pagando um preço muito maior. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Eu acho que uma dica importante, por exemplo, é que pela manhã a gente coloque, por exemplo, 2 litros de água na geladeira e até o fim do dia a gente tem que ter consumido esses 2 litros, né? Isso é uma maneira da gente lembrar que a gente necessita tomar água. Mas eu tomo bastante refrigerante, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nem o refrigerante, nem a bebida alcoólica, né? Ao contrário, o refrigerante, muitas vezes, na verdade, faz com que a gente até se desidrate mais do que a gente se hidrate. O mesmo com a bebida alcoólica, que por aumentar a nossa diurese, aumentar a nossa vontade de urinar, faz com que a gente perca urina e desidrate. Então, na verdade, o refrigerante, a bebida alcoólica, eles refrescam só. Então, dá a falsa sensação de que a gente está hidratado. Esses refrigerantes em pó, misturados com água também, eles têm algum tipo de alerta ou não? Esses sucos, né, que são... O grande problema é que são artificiais e sem nenhum valor nutritivo. Então, a água é muito melhor do que esse tipo de alimento. O Mário Almeida, doutor Joaquim, ele pergunta, depois de 54 anos de idade, minha barriga despencou. Como resolver esse problema?
Então, precisa saber qual é o motivo 54 anos? disso ter acontecido, né? Provavelmente ele deve ter perdido bastante peso, né? Nesses casos, né, a gente orienta atividade física, né, para fortalecer a musculatura abdominal, né? E quando necessário, quando o problema é por excesso de pele, por exemplo, aí a necessidade é cirúrgica, né? A Júlia Menezes de Santos ligou no 3041-6777. Depois de realizar uma cirurgia bariátrica, qual a importância de um acompanhamento com psicólogo? É muito importante, porque uma coisa que o paciente tem que entender quando ele opera é que, na verdade, a genética dele é uma genética que predispõe à obesidade, por isso ele necessitou operar. Então, o acompanhamento contínuo é muito importante para esse paciente, inclusive o acompanhamento psicológico, né? A gente tem uma relação, o alimento tem uma relação muito íntima com a parte psicológica da gente. Basta a gente lembrar que quando muitos pacientes, por exemplo, muitas pessoas, quando estão tristes, comem para esquecer, e quando estão alegres, comem para comemorar. Então, existe essa intimidade com a parte psicológica. Então, a melhor maneira da gente alinhar isso no pós-operatório, e mesmo no pré-operatório, por exemplo, é através de acompanhamento psicológico. Né? Doutor, nós estamos vivendo numa época muito difícil. O que significa essa dificuldade? São pessoas ansiosas, são pessoas estressadas. Eu até assisti no sábado uma reportagem a respeito do tempo, né? Que quando a gente está trabalhando, o tempo ele passa tão rápido e a gente vive um estresse tão grande que isso nos prejudica. Até a desordem no horário da alimentação ou de uma boa alimentação. Mas quando a gente está caminhando é diferente, quando a gente está vendo uma paisagem, quando a gente está lendo um livro, isso é muito mais saudável. Aonde que eu quero chegar? Qual a informação, qual a dica que o senhor daria nesse início de ano para aquelas pessoas que colocam o horário, a obrigação como prioridade e a sua vida em segundo plano? Eu acho assim, que é muito importante as pessoas, de uma maneira geral, criarem hábitos, mas hábitos positivos, né? A gente, lógico que todos nós necessitamos trabalhar, ter as nossas atividades profissionais, né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa saúde é que comanda tudo isso. E nisso a gente inclui a saúde física e a saúde emocional. Então, é muito importante a gente fazer divisões de tempos para que todas essas áreas sejam cobertas, né? Porque se a gente realmente só se dedicar, por exemplo, ao trabalho, provavelmente a gente vai pagar um preço muito alto a médio e longo prazo. E isso vem afetando um número maior de pessoas, né? E, inclusive, muitas delas que acabam tomando ansiolíticos, calmantes. Isso acaba interferindo na pessoa, ou seja, no favorecimento do sobrepeso, esses remédios como ansiolíticos e calmantes, ou não tem nenhuma ligação? Não existe uma ligação direta do uso de ansiolítico, por exemplo, com o ganho de peso. O que acontece é que, geralmente, quando a pessoa usa esse tipo de medicamento, ela já tem algum certo distúrbio psicológico, psiquiátrico, né? E daí, muito comumente, essa relação com o alimento já está alterada. E com isso ela acaba ganhando peso. Né? Certo. Mais perguntas do Luciano Gomes. A perda de peso auxilia na diminuição do colesterol? Sem dúvida. Estão ligados? Estão, sem dúvida nenhuma. Lógico que tem outros fatores que interferem, né? Como a parte genética, por exemplo, daquele indivíduo, o tipo de alimento que esse paciente faz uso, mas um dado importante, 70% dos pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, por exemplo, têm nos seus exames um aumento do chamado colesterol ruim. O Guilherme Martins de Santos, sem que houvesse aumento do meu peso, minha barriga aumentou. Qual a melhor maneira para eliminá-la? Atividade física. Essa é a melhor maneira. Agora, lógico, quando o senhor fala atividade física, e nós temos ouvido muito essa frase, atividade física, a prática da atividade física, isso é bom a gente deixar bem claro que é importante que passe por um médico.
Não é só ir numa academia, por exemplo, fazer a inscrição e começar a praticar um exercício físico, porque às vezes o exercício físico que a pessoa acha que vai ser benéfico, não pode ser benéfico, né, doutor? Então, na verdade, o ideal era um conjunto de situações, né? Primeiro, que a pessoa seja orientada e liberada por um médico para ver se ele tem condições físicas de fazer aquele tipo de exercício. E depois, ele ser avaliado e acompanhado tanto da parte nutricional, que é muito importante, né? Porque o aumento aquela barriguinha que a gente tem, geralmente é gordura localizada, né? E essa gordura está localizada porque provavelmente existe um problema de consumo e gasto calórico, né? Então ele teria também que fazer um acompanhamento tanto da parte nutricional, como também do preparador físico. É muito importante que a pessoa que vai fazer esse treinamento faça com alguém habilitado a orientá-lo, né? A Mariana Souto, para eu conseguir entrar em forma, quantas horas e que tipo de atividade física eu devo fazer? Também depende do médico, né? Na verdade, assim, por exemplo, na clínica, quando o paciente, por exemplo, bariátrico, que é operado, por exemplo, ele passa por uma avaliação do preparador físico que vai indicar o tipo específico de exercício que ele necessita. Porque nem todo mundo se dá bem com o mesmo tipo de atividade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, uma pessoa mais pesada, por exemplo, ele provavelmente vai ter muita dificuldade de fazer algum tipo de exercício onde se tem muito impacto. Então, talvez seja melhor tirar o impacto, por exemplo, talvez colocar ele dentro da água, por exemplo, para fazer exercícios, porque senão o dano dele vai ser maior do que o benefício colhido. O senhor pode observar, doutor Joaquim, que a maioria das perguntas é com relação à atividade física, à perda de peso, ou seja, as pessoas têm esse tipo de preocupação no começo do ano, em querer começar o ano já com uma outra atividade física e com uma outra expectativa de vida. Isso que o senhor julga importante, esse sentimento do início de um ano e a coragem, né, e a responsabilidade de enfrentar isso no ano que se inicia? É ótimo, né? Pena que é só no começo do ano, muitas vezes. Né? Que depois do carnaval vem a realidade, né? Porque é igual a dieta da segunda-feira, né? Toda dieta começa na segunda-feira e invariavelmente acaba na quarta. Então, lógico que é importante, né? É um estímulo a mais, né? É um incentivo a mais. Mas a gente tem que lembrar que o ano é muito mais do que isso, né? Então, isso tem que ser levado a sério, né? Durante todo o ano. Bom, vamos a um rápido intervalo. Na sequência, eu quero já deixar uma pergunta para o doutor Joaquim Guimarães Neto a respeito das cirurgias bariátricas de 2013. Se ela tem tido um aumento, se tem um grande número de pessoas que procuram o doutor Joaquim para fazer a redução do estômago. É um nome popularmente conhecido. Essa resposta o doutor Joaquim vai dar depois do intervalo. Eu volto já.